Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, 15 de julho de 2020, quarta-feira, dia de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O justo medita a sabedoria e sua palavra ensina a justiça, pois traz no coração a lei do seu Deus. Salmo 36, versículo 30, oração do dia. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos do 5º ao 7º e do 13 ao 16. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois, diz o rei da Assíria, realizei isso pela força de minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 94, versículos do 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 14 ao 15, refrão 14a. O Senhor não rejeita o seu povo. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve. Quem os olhos tomou não verá? Retificando, o que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Repitamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Escondendo-os aos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é uma liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, versículos de 25 a 27. Um vaso cheio não recebe mais água. A ciência incha, como adverte o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1b. Quem se julga muito sábio arrisca-se a desprezar o que lhe parece muito simples ou incompatível com seus hábitos racionais. Já os pequeninos, entre aspas, mostram-se abertos à revelação dos mistérios de Deus. Impossível aqui não recordar Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face com sua pequena via, o caminho simples e humilde para a santidade. Quem leu História de uma Alma, seus preciosos manuscritos autobiográficos, há de lembrar-se de suas palavras: Jesus sente prazer em mostrar-me o único caminho que leva para essa fornalha divina, e esse caminho é a entrega da criancinha que adormece sem receio no colo do Pai. Quem for criança, venha cá. Provérbios, capítulo 9, versículo 4, disse o Espírito pela boca de Salomão, e esse mesmo Espírito de amor disse também que a misericórdia é dada aos pequenos. Em nome dele, o profeta Isaías revela que no último dia o Senhor leva à pastagem o seu rebanho, com seu braço conserva-o reunido, traz no seu regaço os cordeirinhos e tange cuidadosamente as ovelhas que aleitam. Quando a igreja proclamou a pequena Teresa como doutora da igreja, apenas se curvava diante de uma evidência. A grande sabedoria espiritual está na simplicidade da criança que se abandona e se deixa guiar pelo Espírito de Deus. A santidade não se confunde com heroísmos, é feita de coisas ordinárias, vividas com um amor extraordinário. Tanto que Teresinha ensinou a maneira como... Ela disse: a maneira como apanhamos no chão um alfinete pode salvar almas. Os soberbos e autossuficientes torcem o nariz para a pequena via. Preferem conquistar a santidade como um pódio de vencedores, apostam no crescimento espiritual, buscam pelo controle da mente a posse de poderes e dons extraordinários. Ao final da maratona,
seriam donos de um conhecimento reservado a poucos, que lhes permitiria galgar o Olímpio, e nivelar-se a Deus. E Deus se alegra em dar aos seus pequenos tudo aquilo que a mente humana jamais poderia alcançar. O abandono da teologia mística em nossos institutos de teologia revela o profundo desgosto dos doutores, entre aspas, pelo caminito próprio dos Anauim, os pobres de Deus. Estou disposto a abandonar-me no colo de Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Como a criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo. Salmo 131, versículo 2. Vamos agora ao santo do dia, para finalizarmos nossas imagens. Bem, eu só quero dizer que vocês podem acessar gratuitamente e divulgar também gratuitamente essas imagens, este vídeo, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Vocês podem acessar no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, instagram.com Paulo Roberto Maciel 6 /. O santo de 15 de julho é São Boaventura. São Boaventura, santo de 15 de julho. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 15 de julho é dia de São Boaventura. O menino João nasceu no ano 1218. O pai era um médico conceituado e influente na cidade. Aos 20 anos de idade, ingressou no convento franciscano, onde vestiu o hábito e tomou o nome de Boaventura. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris. Foi contemporâneo de Tomás de Aquino. Boaventura buscou a ordem franciscana porque, em seu intelecto privilegiado, enxergou nela uma miniatura da própria igreja. Ambas nasceram contando somente com homens simples, pescadores e camponeses. Boaventura opôs-se a todos que atacavam as ordens mendicantes. Foi nesta defesa, como teólogo e orador, que teve a sua fama projetada em todo o meio eclesiástico. Em 1257 foi eleito superior geral da ordem. Neste cargo permaneceu por 18 anos. Sua direção foi tão exemplar que acabou sendo chamado de segundo fundador e pai dos franciscanos, e conseguiu manter o equilíbrio da nova geração dos frades com os de visão mais antiga. Escreveu 11 volumes teológicos procurando dar o fundamento racional às verdades regidas pela fé. Foi ordenado bispo, cardeal e encarregado de organizar o Concílio de Lyon em 1273. Frei Boaventura morreu em 15 de julho de 1274 em Lyon, na França, assistido pessoalmente pelo Papa, que o queria muito bem. Foi canonizado em 1482 e recebeu o honroso título de doutor da Igreja. Reflexão. Frei Boaventura escreveu: é bastante aos homens receber a graça de amar a Deus. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Dotado de bom senso, prático e especulativo ao mesmo tempo, Boaventura soubera enxertar no sólido tronco franciscano os rebentos das novas gerações. A caridade é o fundamento da doutrina teológica que Frei Boaventura ensinou com suas palavras e escritos. Possamos nós também cultivar a virtude da caridade fraterna. Oração, rezemos. Senhor Jesus, fazei que minha alma tenha fome de vós. Pão dos anjos, alimento das almas santas, pão nosso de cada dia, cheio de força, de toda a doçura e sabor e de todo suave deleite. Ó Jesus, a quem os anjos desejam contemplar, tenha sempre o meu coração fome de vós, e o interior de minha alma transborde com a doçura do vosso sabor.
tenha sempre sede de vós, fonte de vida, manancial de sabedoria e de ciência, rio de luz eterna, torrente de delícias, abundância da casa de Deus. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia. E Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia Ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e você será recebido na eternidade, onde haverá felicidade em plenitude e seremos como anjos. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.